bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos a mais um programa Hora do Estudo Bíblico. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês hoje. Agradeço a Deus por mais um dia de vida também, amigo. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 30. Bem, continuamos estudando este maravilhoso livro que Deus nos deu. Que belo registro, todos os grandes começos. Bem, mas antes de começarmos o estudo do capítulo 30 de Gênesis, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, queremos te agradecer porque podemos estudar a tua santa palavra. O homem não pode viver só de pão, mas depende de toda a palavra que procede da boca de Deus. Senhor, que a tua palavra possa agir em nossos corações hoje. Temos muitas necessidades, mas sabemos que a tua palavra tem a capacidade de suprir todas as necessidades do coração humano. Por isso, te agradecemos, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje chegamos ao capítulo 30 de Gênesis, e aqui temos um registro da família de Jacó e o nascimento de seus filhos. Agora vamos encontrar algo na Bíblia que pode surpreender você. Mas, de qualquer maneira, vamos ver sobre isso, porque isso aconteceu e está registrado, mas é algo que Deus não aprova. Vamos começar com o versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, coabita com ela, para que dê a luz sobre meus joelhos, e eu assim receba filhos dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Eu quero enfatizar que esta é uma prática que Deus não aprova, amigo. É algo que aconteceu, está registrado na Bíblia, mas é algo que Deus não aprova. Veja, é uma prática que começou há muito tempo atrás na história. Na verdade, se você voltar para Gênesis capítulo 14, você verá onde isso começou. Ali temos um rei chamado Rafel, e muitos estudiosos acreditam que esse era o rei Hammurabi, o rei pagão que escreveu o código, as leis de Hammurabi. E entre as leis que ele escreveu estava o privilégio de uma mulher que não podia ter filhos, dar a sua serva para o seu marido ter filhos com ela. E depois, legalmente, esse filho estaria na família e seria filho da mulher que não poderia ter filhos. Agora, essa era uma lei escrita, mas não era uma lei bíblica. Deus nunca aprovou, mas era uma prática comum naqueles dias. E muitos israelitas se envolveram nesta prática. Portanto, o que Raquel está sugerindo para Jacó aqui no capítulo 30 não tinha a aprovação de Deus. Lembre-se que todas as coisas que estão registradas na Bíblia não têm necessariamente a aprovação de Deus. Davi cometeu adultério com Batseba, está registrado na Bíblia, mas Deus não aprova, amigo. Muitos pecados estão registrados na Bíblia, mas Deus obviamente não os aprova. Portanto, eu quero enfatizar mais uma vez que o que lemos no capítulo 30 não tem a aprovação de Deus. O lar de Jacó não deve ter sido muito feliz. Era um verdadeiro desastre. Para começar, tinha 2 esposas. E essas 2 mulheres eram irmãs, que em si já é um grande problema para qualquer homem. Claro, ele foi enganado pelo sogro, que era o seu tio. Suas esposas eram irmãs. Raquel, a mais jovem, que era a que ele amava. Mas Raquel tinha um problema. E seu problema é mencionado no capítulo 29, versículo 31. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Bem, esse era o problema de Raquel. Ela não podia ter filhos. E por causa disso, ela fez essa sugestão para Jacó nos versículos 1, 2 e 3 do capítulo 30. Ele já tinha 4 filhos com Lia: Ruben, Simeão, Levi e Judá. E você pode imaginar que a vida sexual com Lia era muito mais gratificante, tanto para Lia como para Jacó. Então Raquel, a quem Jacó realmente amava, não estava lhe dando filhos, e havia muita inveja, muito ódio na família por causa dos 4 filhos que Jacó teve. E qualquer mulher ficaria com inveja e ciúme em uma situação como essa.
Então, temos uma briga de palavras entre Jacó e Raquel nos 2 primeiros versículos do capítulo 30. Uma verdadeira luta verbal. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Em outras palavras, a culpa é sua. Você é o pai de 4 filhos, mas com a minha irmã, e você não tem me dado filho algum. Ainda não engravidei, você deve fazer algo sobre isso. Bem, como você pode ver, aqui há um problema sério no casamento. E no versículo 2 nós lemos: então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? Eu não sou Deus, não me culpe, a culpa não é minha. Eu não sou estéril, eu já tenho 4 filhos com sua irmã. Não me culpe, isto está nas mãos de Deus. Creio que aqui é um ponto que devemos ver, estudar, prestar atenção. Não sei se estou me dirigindo a um casal jovem que pode ter tido um problema como esse, ou que está considerando quantos filhos deve ter. Eu creio que é algo que não se deve descuidar. Deus é quem dá ou não os filhos. Veja o capítulo 29, versículo 31. Ali nós temos: vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu sua madre. Veja, Raquel foi o primeiro amor de Jacó. E quando Deus viu que Lia não estava sendo respeitada e amada, lhe deu filhos. Sublinhe isso aí na sua Bíblia, amigo. Foi Deus quem permitiu que Lia tivesse filhos. A fertilidade veio de Deus. Agora, no capítulo 30, versículo 2, Jacó está dizendo: espere um minuto. Deus impediu o fruto do teu ventre, não eu, não me culpe. E quando Raquel teve o primeiro filho, lemos no versículo 22... e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Não devemos ignorar isso. Creio que devemos deixar a questão dos filhos nas mãos de Deus. Agora, eu não estou dizendo com isso que não devemos usar de bom senso. Eu creio que às vezes é necessário sermos cautelosos. Lembro-me de uma ocasião de uma mulher que não tinha boa saúde, mas podia ter filhos. Seu marido não tinha muita consideração por ela. Ela teve 6 filhos em 6 anos. E o médico disse: ela não pode ter mais filhos, ela poderá morrer. Ela tinha uma condição física que, com a gravidez e o nascimento de cada bebê, estava perdendo anos de vida. E seu marido estava sendo imprudente. Ele não estava fazendo a coisa certa, tendo todos esses filhos. Mas Deus é o autor da vida, e isso é o que eu quero destacar aqui. Deus abriu o ventre de Lia, e Deus fez com que Raquel não pudesse ter filhos. E Deus tinha suas razões. Eventualmente, ele tornaria possível para Raquel ter filhos, mas não naquele momento. Agora, há vezes em que o marido é estéril e, portanto, não tem filhos, mas este não é o caso aqui. Muito bem. Nos versículos 3 a 8 do capítulo 30, Raquel age em desespero e recorre para um dos códigos da lei do rei Hammurabi. Ela pega uma de suas servas que trabalha com ela em sua casa e dá ao seu marido para ter um bebê. E esse filho se tornaria legalmente de Raquel. O filho seria de Raquel, a mãe biológica, a serva. Não teria nenhum direito de reclamar o filho. Raquel age em desespero e diz para Jacó: olha, eu não posso ter filhos. Eis aqui minha serva Bila. Coabita com ela. Esse filho seria legalmente de Raquel. Agora lembre-se, Deus não aprova isso. A história está registrada aqui na Bíblia, mas esta não é a vontade de Deus. A história está registrada aqui na Bíblia, mas esta não é a vontade de Deus. Isto segue a estratégia de um plano pagão. A vontade de Deus é uma mulher para um homem e vice-versa, nada mais. Nada dissolve o casamento exceto a morte. Leia Romanos capítulo 7, os primeiros 3 ou 4 versículos. Apenas a morte dissolve o casamento. Então aqui vemos uma prática errada e que não tem o selo da aprovação de Deus. Então, começando com o versículo 5, vemos o resultado. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou-lhe Dan. O nome Dan significa juízo. Ela está simplesmente dizendo: bem, Deus julgou a situação e finalmente me deu um filho. E meses depois que a criança nasceu, Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com a minha irmã. Também venci, e chamou-lhe Naftali. Naftali significa luta. E chamou-lhe assim porque pensou: bem, eu tenho lutado com minha irmã todos esses anos, por isso vou chamar esta criança Luta. Agora, começando com o versículo 9, Lia revida. Você consegue ver a briga de família aqui? Pois bem,
Vendo, pois, Lia que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-lhe a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia, afortunada, e chamou-lhe Gade. O nome Gade significa tropas ou companhia militar. O que ela está dizendo, na verdade, é, se você quer brigar, vamos brigar. Você teve filhos com a sua serva, eu também vou ter filhos com a minha serva. Aparentemente, por algum motivo, Lia não estava engravidando, então Lia revida e nestes versículos vemos a briga que existe nesta família. Jacó agora é pai de 8 filhos, imagine! 8 filhos, 4 com Lia, 2 com Bila, serva de Raquel, e 2 com Zilpa, serva de Lia. O pobre homem agora é pai de 8 filhos e tem que alimentar, vestir e cuidar de todos eles. Agora ele tem 4 mulheres, 2 esposas e 2 servas. Pense na confusão nesta casa. Que bagunça! Como uma mulher deve se sentir quando seu marido dorme um dia com uma e outro com a outra e tem filhos com todas elas? Imagine a briga. Deve ter sido um lar com todos os tipos de brigas. Esse é o resultado de uma vida assim. A vida de um crente, de um filho de Deus, é uma vida feliz, uma vida tranquila, uma vida de paz e harmonia, com somente um cônjuge. E se Deus quer que tenham filhos, eles o aceitam como vindos do Senhor, porque é assim. E se há infertilidade, aparentemente, Deus não quer que tenham filhos, eles aceitam. Mas Jacó não teve qualquer uma dessas bênçãos. Agora chegamos no versículo 14 do capítulo 30. E foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Deixe-me fazer uma pausa para explicar o que são mandrágoras. Lembre-se que Rúben era o primogênito, o filho mais velho. Se você voltar para o capítulo 29, versículo 32, nós lemos. E Lia concebeu e deu à luz um filho, e chamou-o Rúben. Creio que nesta época, Rúben já tinha 5 ou 7 anos. Jacó é o pai de 8 filhos, mas nem todos com a mesma mulher. Ele teve, como vimos antes, 4 com Lia, e isso levou pelo menos 5 anos, e os outros com outras mulheres. Portanto, é possível que Rúben já tinha 7 ou 8 anos, talvez. E ele está brincando no campo durante a época da colheita, e juntou algumas mandrágoras e as trouxe para Lia, sua mãe. Mandrágoras é uma raiz semelhante a uma batata. Cresce como batata. E nos ramos tinha umas frutinhas vermelhas que eram uma espécie de afrodisíaco. Um afrodisíaco, supostamente, tem propriedades que despertam desejos sexuais e também criam fertilidade para conceber filhos. A palavra afrodisíaco vem de Afrodite, e Afrodite era a deusa grega do amor e sexo. Então, afrodisíaco era uma espécie de poção. Agora, se isso produz desejo sexual ou não, não sei. Sabemos que, na atualidade, existem drogas que podem tornar a mulher fértil, mas naquela época se usavam mandrágoras. Bem, o menino Rúben estava no campo e trouxe algumas mandrágoras para sua mãe Lia. Agora você pode imaginar o que isso significou para Raquel, quando ela viu Rúben lhe dar essas mandrágoras, estas poções do amor, esse afrodisíaco para sua mãe. Então disse Raquel a Lia, ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. Rúben as trouxe para você, mas eu quero que você as dê para mim. Elas continuam negociando e lutando com aquilo. E Lia diz no versículo 15, e ela lhe disse, é já pouco que hajas tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Raquel negocia com Lia e diz, se você me der as mandrágoras, quando Jacó voltar esta noite, ele pode dormir com você. Não terá nenhum problema, sem reclamações. E no versículo 16 lemos, vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro. Ela nem mesmo esperou ele chegar em casa, mas foi ao seu encontro e disse, eu tenho notícias para você. Hoje à noite você vai dormir comigo. A mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. Ela disse, já paguei por isso. Eu dei à minha irmã as mandrágoras, a poção do amor. Eu dei para ela e agora você deve dormir comigo hoje à noite. Em seguida, no versículo 16, lemos, e deitou-se com ela aquela noite. Agora eu quero mais uma vez destacar a discórdia que existe neste lar. Que situação difícil para Jacó ter que viver e trabalhar nestas condições. Imagine este homem sair cedo para o trabalho, no campo, trabalhar o dia todo, trabalhar pesado, chegar em casa tarde, cansado e ter que lidar com 2 irmãs, ambas suas esposas. E elas brigavam constantemente e lutavam constantemente pelo amor deste homem.
E por quem iria dormir com ele ou não? Que lar complicado, amigo. Mas apesar de tudo isso, Jacó ainda continua sendo a escolha de Deus para manter a linhagem real até a vinda de Cristo ao mundo. Deus havia dito quando Jacó e Esaú estavam no ventre de sua mãe que o mais velho serviria ao mais jovem. Não era Esaú, mas Jacó, que seria parte da linhagem real. Bem, então nós temos uma luta contínua nesse lar sobre quem vai dormir com Jacó. Agora, começando com o versículo 17, indo até o 21, temos pelo menos 3 anos, durante os quais Jacó tem mais 2 filhos e uma filha. Isso vai aumentar o número de filhos para 11. Veja o versículo 17. Há algo que eu quero que você observe. E ouviu Deus a Lia e concebeu. Lia, por um tempo, não conseguia engravidar. Ela teve 4 filhos, Rúben, Simeão, Levi e Judá. Mas depois, no versículo 9 do capítulo 30, lemos que ela parou de dar à luz, ou seja, não engravidava. Então, como vemos no versículo 17, ela estava preocupada com isso. E ela deve ter orado muito sobre essa questão, pois lemos, e ouviu Deus a Lia e concebeu e deu à luz um 5º filho. O 5º filho com Lia, no versículo 17, eu quero ressaltar mais uma vez que Deus é o doador da vida. Deus é o doador da vida e por isso agora nasce Issacar. O nome Issacar significa recompensa. Ela deu esse nome porque havia pago com as mandrágoras e por isso dormiu com Jacó. Em seguida, no versículo 19, lemos, e Lia concebeu outra vez e deu a Jacó um 6º filho. E disse Lia, Deus me deu uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon. Morada. Esse era o significado deste nome. E em seguida, no versículo 21, lemos, e depois teve uma filha e chamou-se Diná. Portanto, agora Jacó é pai de 10 filhos e uma filha. E deixe-me dizer uma coisa, amigo. Os problemas deste homem estão aumentando. Uma confusão. Quanto problema para este homem. Ainda assim, vemos que através de tudo isso, ele está se aproximando de Deus. Ele se encontrou com Deus no sonho em Betel, quando viu a escada que descia do céu para a terra, e essa experiência com Deus lhe ensinou algo. Não importa o que aconteça agora. Deus fez uma promessa. Deus lhe disse que estaria com ele, que ele poderia contar com a sua presença, que ele lhe daria sua proteção, que lhe daria a terra e supriria as suas necessidades. Deus lhe disse, tudo isso será seu. E então ele disse que iria lhe dar uma descendência. E Deus estava mantendo a sua promessa aqui. A descendência estava aparecendo em cena rapidamente. Ele já é pai de 11 filhos. Mas o que Jacó estava descobrindo com tudo isso? Bom, que Deus é fiel à sua palavra. Deus é digno de confiança? Você sempre pode contar com Deus. Muito bem, vamos parar por aqui por hoje. No nosso próximo programa, vamos continuar com o capítulo 30, versículo 25. E nessa parte vamos ter boas notícias. Portanto, leia a partir do versículo 22. Essa parte é fundamental, amigo. Em nosso próximo programa, vamos chegar a essas boas notícias. Que Deus o abençoe. E até lá, então. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.